Olá, meu amigo, minha amiga. Tenho uma palavra de Deus hoje para vossas vidas. Quero falar hoje de uma história bíblica que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 2, que fala a história de uma viúva pobre. Diz assim: Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos. Os outros, eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha para sobreviver. Amém? Essa palavra é muito interessante. Ela fala aqui que Jesus estava no templo, estava com certeza em uma área reservada às judias, onde tinha, alguns estudos dizem que era 14 caixas de oferta que tinha nessa área para as mulheres. Alguns estudos dizem que era 13. Vamos pelos 13. Jesus estava ali sentado em certa posição, observando as pessoas que colocavam as suas ofertas. E há muitos ricos, eles depositavam suas ofertas, e então dentre eles foi uma viúva pobre. Eu posso conjecturar pela minha imaginação essa mulher maltrapilha, com os pés empoeirados, com a roupa empoeirada, quem sabe com o rosto meio encurvado, mas o seu coração de fé com a cabeça erguida. Essa mulher deu 2 moedinhas de pouco valor. Ela depositou na caixa do tesouro. E quando ela depositou essas 2 moedas de pouco valor, Jesus chamou seus discípulos para aquele exemplo naquele momento e disse: Tá vendo essa viúva pobre? Ela deu mais do que todos, porque os outros deram do que lhes sobrava, mas ela, tão pobre que é, ela deu tudo que tinha para sobreviver. Interessante notar, que quem sabe os discípulos, ao ouvir quando Jesus disse que ela deu mais do que todos, quem sabe cadê o valor? Se cada rico, quem sabe os ricos demonstravam os valores que depositavam, quem sabe ostentavam aquele valor de prata, aquele valor de ouro, mas ela deu 2 moedinhas de cobre, 2 lepton, que segundo alguns estudos mostram que cada moeda daquela equivalia a 1 centavo de real na atualidade. Mas 2 moedinhas de pouco valor chamaram a atenção do Senhor. Mas, na verdade, não foi pelo valor das moedas. Foi para a intenção do coração daquela mulher. Porque Deus, ele não nos julga pela nossa aparência, mas sim pelo coração. Quando Samuel, aqui lembrando uma história bíblica, foi à casa de Jessé para ungir Davi, ele se confundiu com os irmãos de Davi, de boa aparência, de postura, Eliabe. Aí faltou Davi naquele momento, mas ele se confundiu, achou que era os irmãos de Davi e pensou, certamente Deus vai escolher esse, mas Deus disse para Samuel que ele não julga segundo a aparência. Deus havia rejeitado aqueles, mas o coração. Então naquele momento o Senhor viu a intenção daquela mulher. Eu acredito que a intenção dela, quando ela depositou aquelas poucas moedas, que era tudo que tinha para sobreviver, ela estava defendendo o seu direito de adoradora. Ela estava demonstrando também naquele momento que ela amava a casa de Deus. Por isso o salmista Davi disse lá em Salmo 23, lá nos últimos versículos, que na tua casa, ó Senhor, eu morarei todos os dias da minha vida. Então ela demonstrou que ela amava a casa de Deus.
que ela amava está ali. Então hoje, Deus ele vê a nossa intenção. Quando a gente vai para a igreja, Ele sabe, se a gente vai, eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu tirei um tempinho, Deus não quer que a gente pense assim. Deus quer que a gente ame as suas coisas por inteiro, por completo. Havia algumas pessoas que criam uma prova contra Jesus. E pegaram uma moeda e levaram a Jesus e perguntaram para ele se era certo pagar o imposto. E eles pagavam imposto naquele tempo a César. E os judeus não eram muito de favor de pagar imposto. E se Jesus falasse, olha, não é certo pagar imposto, eles iam acusar Jesus, olha, tu é contra César. Porque Jesus ali já sabia, Jesus ele conhece o coração do homem, ele já sabia aquela intenção, como foi falando agora, que ele conhece o coração do homem. E se Jesus falasse, não é para dar oferta, é contra César. E se Jesus ele aprovasse a oferta, ele dizia, poxa, isso é contra os judeus não aceitam. Colocaram Jesus ali no meio, mas Jesus perguntou, qual é a imagem que está na moeda? Uns falaram, é de César. Então, dei a César o que é de César, dei a Deus o que é de Deus. Então, aconteceu naquele momento que aquela mulher estava depositando o que era de Deus. A sua adoração, a sua intenção. E Deus ele quer que a gente ame a Ele. Não pelo que Ele tem a nos dar, mas pelo que Ele é. Ele é Criador. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Nós não temos nenhuma dúvida, e eu creio que você também, que Ele é o Criador de tudo. Que tudo não aconteceu do Big Bang, que não veio da evolução, que nada aconteceu do além, do nada. Porque a ciência diz que veio uma pedra grande no espaço, não sei quantos milhões de anos atrás, e aquela rocha imensa explodiu e vários fragmentos ficaram em estado fundido, como fogo, rodando, e quando aquelas bolas de fogo foram parando, virou os planetas. Aí dali surgiu o planeta Terra, surgiu a Lua, mas possa até ser que tenha acontecido isso. Mas quem o fez? Eu não tenho nenhuma dúvida que foi o nosso Deus. Esse é o motivo e a razão da nossa existência. Se nós existimos hoje, é por causa do Senhor. Então temos que crer. Quando Jesus estava ressuscitado, Ele fazia aparições aos seus discípulos. Tomé, quem não conhece Tomé? A história de Tomé. Tomé não creu, não creio. Se eu não tocar no lado dele, que foi fora do calanço, eu não creio. Se eu não tocar na mão dele, eu não vou crer. Mas Jesus apareceu e disse para Tomé, toque na minha mão, toque no meu lado. Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Amém? Então é o crer, é pela fé que nós somos salvos. Não é pelo nosso mérito. Deus enviou Jesus, morreu na cruz, derramou até a última gota de sangue por nós, para que todo aquele que em Jesus crer será aceito por Deus, ou seja, não vai morrer, mas terá a vida eterna. Nós hoje não vivemos mais do que 100 anos. Nosso tempo é bem curto na terra, bem curto mesmo. Temos que aproveitar o máximo possível dessa vida em coisas boas, nossa família, com Deus, fazer como essa viúva, amar a Deus, amar as coisas do Senhor, por mais pobre que ela fosse naquele tempo, mas isso não impediu ela de servir, isso não impediu as dificuldades que ela sentia, quem sabe a fome, a rejeição, quem sabe até os vizinhos não falavam com ela, quem sabe alguém não lhe dava uma atenção de fato dela ser pobre, mas isso não tirou do coração dela a sua boa intenção, e que nós possamos seguir o exemplo dessa mulher, que nós não venhamos perder a nossa boa intenção do nosso coração com as coisas da vida, com as coisas desse mundo, e que venhamos servir a Deus, porque Ele reconhece, Ele olha para nós, Ele sabe quem o ama verdadeiramente. E essa palavra que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, dizer que Deus te ama, Ele quer que tu siga firme, Ele quer que você não desista,
Ele quer que tu olhe para cima. Lembra, Ele é o Criador, Ele é poderoso. Eis-me aqui para servir esse Deus e defender meu direito de adoradora ou de adorador. Continue adorando. Para você que está afastado do caminho de Deus, Jesus te chama. E para você que ainda não aceitou Jesus, que ainda não fez uma conversão, Senhor, aproveite o momento. Quem sabe pode ser agora. Não sabemos o dia nem a hora em que o noivo vem, mas temos os sinais. Já está aí acontecendo na terra. Guerra, rumores de guerra. Cada dia o amor se esfriando e tantas doenças aparecendo no mundo. E isso é bíblico, são profecias cumpridas. E o alerta que eu tenho a deixar: busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. A terra está gemendo. Se você presta atenção, a natureza está gemendo. Vamos buscar o Senhor, vamos nos segurar firme. E guarda essa mensagem no teu coração, que eu creio que Deus, Ele vai te dar uma vitória, uma resposta tão grande para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Senhor, abençoa esta pessoa que está ouvindo este áudio, desta palavra. Lhes dê o renovo, lhes dê a graça, que não deixe lhes faltar a fé no seu coração. Abençoa a sua família, abençoa seus filhos, para aqueles que têm seus filhos. Em nome de Jesus, meu Pai, toca, visita. Eu creio, Deus querido, que o Senhor os abençoou nesta hora. Em nome de Jesus. Muito obrigado.